Olá, este é o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia o dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Dr. Marcelo Lemos Vieira. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Rubem. E vamos falar exatamente da atuação do Ministério Público nessa questão ambiental. Doutor, para a gente começar já direto, de forma direta, de que forma o Ministério Público atua nessa área ambiental? Olha, nós temos a previsão constitucional, né, que prevê que o Ministério Público ele tem atribuições de fiscalização, comando e controle, né, do Sistema Nacional de Proteção Ambiental, que são os órgãos responsáveis, órgãos estaduais, federal, municipal, responsável pela fiscalização da política pública ambiental. E, além disso, a gente vem desempenhando um trabalho mais recente, no sentido de estar utilizando a autocomposição, né, os meios de autocomposição, a mediação, a conciliação, mais a mediação, né, o Ministério Público como um grande interlocutor entre esses órgãos e a sociedade, porque a sociedade, pelo artigo 225 da Constituição, ela tem um dever, né, também de participar das decisões ou da construção da política pública. É um direito novo, que tem suas nuances, e o Ministério Público ele está atento, né, à necessidade de transformar a sua atuação de 88 para cá. Então eu diria que hoje a atuação mais importante que o Ministério Público tem nessa área é buscar realmente, junto a todos os atores, né, seja a empresa privada, poder público, iniciativa privada, no sentido de estar consolidando, né, esse direito fundamental, que é o direito ambiental, que é dificílimo, né, haja vista aí os noticiários todos os dias que nós temos questões, desde as questões climáticas até questões que envolvem saneamento básico, mudanças climáticas, né? E a gente procura, então, vai se adaptando, né, para poder levar para a sociedade a concretização, a efetivação de que a gente chama de justiça ambiental. Agora, doutora, eu acho que é legal a gente esclarecer também para quem está nos assistindo o que é meio ambiente, porque não é uma coisa tão simples assim, Não. Né? Não é a arvorezinha crescendo. Não. A Constituição tem um conceito, né, que é um bem de uso coletivo, né, todos os bens jurídicos tutelados, bem de uso comum do povo, né, aí envolveria a proteção da água, do ar, a proteção das florestas, a questão urbana, que também inclui aí. É um conceito vastíssimo e, na minha opinião, até um conceito um pouco ultrapassado, porque coloca o meio ambiente como sendo bem, né, de uso comum, e quando você trata de bem, você objetiva muito, né, a proteção ambiental. Hoje o conceito mais moderno, a gente tem uma visada do planeta como sendo outro ser, né? E a gente tem que cuidar desse ser que é o nosso habitat, a nossa casa. Então, se a gente fosse hoje dizer que o que seria o conceito de meio ambiente é cuidar do planeta. Acho que é o melhor conceito que tem. Perfeito. E, doutor, o CAOA, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, o que é esse centro de apoio, para que ele serve, como é que funciona isso dentro do Ministério Público? Nós temos diversos centros de apoio, né, um deles da área ambiental. Ele exclusivamente foi criado para poder apoiar os promotores de justiça lá na atividade fim, na ponta. Eu, por exemplo, tenho uma peculiaridade, eu sou dirigente de centro de apoio e sou promotor de justiça de meio ambiente de Vitória. Então, muitas vezes você não consegue, como o direito ambiental é um mar de informações, né? A gente tem aí um direito multidisciplinar, ou a matéria, não é um direito, é uma matéria multidisciplinar, envolvendo várias outras ciências. Você imagina o promotor de justiça ter que ele ficar buscando essas informações. Então, o centro de apoio, ele apoia o promotor de justiça, e deixar isso bem claro, que às vezes há uma confusão, assim como se o centro de apoio do meio ambiente, do Ministério Público, pudesse exercer outra atividade que não fosse essa, mas não é apoio ao promotor de justiça, para levar a melhor informação no menor tempo possível, para ele tomar a melhor decisão nos seus procedimentos, nas suas investigações ou nos seus processos de autocomposição nas diversas comarcas do Estado. E um dos pontos aí nesse processo de ajuda, de auxílio aos promotores de justiça nas suas comarcas, foi exatamente o Observatório Ambiental. O que é esse Observatório Ambiental? De onde ele surgiu? Qual a história dele, doutor? O Observatório Ambiental foi uma ideia que surgiu a partir dos termos de compromisso que nós temos com as empresas aqui do Porto Tubarão, a Vale e a ArcelorMittal. A Vale está cedendo para nós o espaço físico, né? Na verdade, o espaço físico é nosso, ela está cedendo os equipamentos
e a ArcelorMittal a parte de programação, de TI. Então a gente, é uma forma, eu não diria de compensar, porque esses valores não compensam, evidentemente, os impactos, mas é uma forma de contribuir com o Ministério Público na busca dessas informações. O observatório, como o próprio nome diz, é buscar em todos os órgãos públicos e privados informações, compilar essas informações, tornar essas informações mais palatáveis para a leitura do promotor de justiça e para o próprio CAOA, para nós mesmos. Porque é muito difícil, como é uma matéria muito transdisciplinar, você tem muitos órgãos. Você imagina, o Brasil é o único país do mundo que tem 3 entes, né? União, Estado e município. Todos 3 têm competência comum para fiscalizar. Então é aquele monte de informação espalhada para tudo quanto é site, tudo quanto é tipo de endereço. Então esse observatório ele tem como função primordial buscar compilar essas informações num ambiente mais agradável, mais fácil e visual, inclusive usando o geoprocessamento mais moderno que existe hoje, que são programações e métodos e metodologia, diversas elas, como o Mapa Biomas, o Brasil Mais, são tecnologias de hardware e de software que nós estamos trazendo para dentro desse observatório para fazer com que haja, de uma forma mais rápida, mais eficiente, que essa informação chegue ao promotor de justiça e também à sociedade, que bom que se diga isso, né? Porque são informações públicas, né? Então nós temos aí, então estamos tendo todo cuidado de colocar ali informações públicas. Dá um exemplo assim, a Cesam, por exemplo, que é uma concessionária. Quando você entra lá, o promotor entra no site, lá, você tem algumas informações lá que estão claras, outras não, de leitura difícil, que é uma tecnicidade diferente do direito. Então o observatório vai fazer uma tradução, vai fazer com que o promotor possa ali, num ambiente mais agradável, ele ler aquela informação e poder tomar uma decisão. Então eu diria que é uma mudança de paradigma muito grande nas atribuições e na forma de atuar do Ministério Público, acompanhado dessas coordenações aí que a gente está construindo aí ao longo desses anos. Vamos falar então dessas coordenadorias aí, doutor. Quais são elas e para que elas servem? Pois é, alguns anos atrás nós tivemos um encaminhamento, vamos dizer assim, do ministro Herman Benjamin. Ele fez uma crítica muito inteligente do cormarquismo, né? Porque o meio ambiente ele não tem fronteira. Né? Exato. O meio ambiente não é meio, né? Ele é inteiro. Né? Uhum. Então, e afeta a todos. A todos, indistintamente. Né? A gente vê isso na crise hídrica. Nós já estamos aí de novo na emergência hídrica. Então, veja bem, o comarquismo, quando foi criado, é uma forma, evidentemente, de facilitar o trabalho e talvez identificar o trabalho do judiciário frente à população e dar uma atenção local, foi uma forma inteligente de trabalhar. Para o meio ambiente não funciona muito bem, porque você imagina, você tem uma bacia hidrográfica que tem lá vários municípios, né? E os problemas da bacia hidrográfica são muito comuns. Então, partiu-se de uma ideia de se fatiar o Estado em coordenadorias de bacia hidrográfica, ter um coordenador para trabalhar com o meio ambiente na bacia hidrográfica. Por que também isso? Por que a bacia? Porque tem previsão legal. É a única legislação que temos no direito ambiental que define um ator legal como sendo competente para a construção de política pública, que são os comitês de bacia, que para mim externa de forma mais explícita possível a democracia ambiental. Essa democracia que a gente está aí defendendo a todo momento, no atual momento que vive a sociedade brasileira. E o comitê, ele expressa essa democracia, né? Porque você tem ali a população local, daquela bacia, você tem os grandes usuários, a Cesam, um grande usuário, e tem o poder público. Então você tem todos os atores, né, envolvidos ali para definir o plano de bacia, ou seja, como é que nós vamos usar essa água aqui? O que nós vamos esse ano trabalhar a nível de reconstrução, né? Nós vamos replantar, mata ciliar, nós vamos proteger a APP, como é que está a vazão da bacia, enfim. Então nós temos essas bacias, essas coordenadorias de bacia hidrográfica, onde o coordenador ele vai estar coordenando todo o trabalho na bacia com os promotores, né? É importante ressaltar todo o respeito ao promotor natural, é um trabalho em conjunto. E junto com isso nós temos a criação de coordenadorias temáticas. O que é isso? Existem matérias que elas são tão importantes que elas não poderiam ficar perdidas, vamos dizer assim, no meio de uma coordenação de bacia hidrográfica. Vou dar um exemplo, uma coordenação de saneamento básico. Saneamento básico talvez seja hoje um dos pontos mais relevantes de tratar a questão ambiental, porque você trata água, que tem a ver muito com recurso hídrico,
E o esgotamento sanitário. Já está comprovado, por todos os estudos feitos do mundo afora, que quando você trata esgotamento sanitário, você leva dignidade às pessoas. Você diminui criminalidade, aumenta a frequência escolar, você leva a justiça realmente social para as pessoas. Então, penso que o Ministério Público, a nível de direitos humanos, direito fundamental, se ele conseguir trabalhar nesse primeiro momento com as coordenadorias de bacia e com essas coordenadorias temáticas, resíduos, saneamento, controle de qualidade do ar, animais, que é uma recente, unidade de conservação e patrimônio cultural, são essas que nós temos. Se a gente conseguir fazer um recorte do hídrico, saneamento básico, se eu conseguisse ouvir assim, olha, estamos conseguindo levar esgotamento sanitário para todo cidadão capixaba, eu confesso a você que eu me sentiria como dever cumprido, porque você está levando dignidade. As outras defesas, os outros bens como resíduo, que tem muito a ver também, né? Estará junto. O patrimônio histórico-cultural, por exemplo, que sem uma cultura e sem uma história, um povo não tem identidade. A questão das unidades de conservação, no Espírito Santo nós temos 17 termos assinados, nós temos o Dr. Wagner Vasconcelos, que é o coordenador, que vem fazendo um trabalho brilhante. Então nós temos assim, tanto as coordenadorias de bacia, como as coordenadorias temáticas, mais observatório, talvez a maior mudança de paradigma no trabalho ambiental do Ministério Público do Estado do Espírito Santo nos últimos anos, eu diria até que é um exemplo para o Brasil. Dificilmente você vai ter um outro estado com todos esses elementos sendo construídos ao mesmo tempo. E a gente já pode falar de resultados, doutor? Olha, os resultados que a gente pode ter de imediato, por exemplo, ainda não temos ainda... É porque a matéria de hídrica, nós temos a peculiaridade. Nós tivemos uma crise hídrica em 2015. Independente das coordenadorias, a gente já trabalhou meio que nesse sentido, com bacia, porque nós já tínhamos os planos. Então eu diria que hoje, em que pese não ainda termos resultados das coordenadorias, porque elas são agora de 2019, com a pandemia, tivemos então um tempo, né, para poder agora sim começar a caminhar, mas nós já temos resultados muito interessantes quando a gente trabalha com bacia nos acordos de cooperação comunitária, que foi o trabalho que foi realizado junto com a AGE, né, do uso sustentável da água em momento de crise hídrica, da Agência Estadual de Recursos Hídricos, que é uma peculiaridade também do Espírito Santo. Né? Exato. A gente tem uma agência, hoje eu estou fazendo um curso de litigância climática, que também tem a ver com esse assunto, a gente tem uma peculiaridade do Espírito Santo, né? A criação da Agência de Recursos Hídricos nos traz especialidade. E o Espírito Santo talvez seja o único dos poucos estados na federação que tem todos os planos de bacia hidrográfica. Vai facilitar muito o olhar dos coordenadores, dos colegas na construção desse trabalho. E até o processo de fiscalização, mediação e até se prever futuras ações do Ministério Público. As ações elas vão caminhar muito junto com os planos, né? Uhum. O cumprimento do que é definido no plano de atuação. Né? Nós vamos falar desses planos já, doutor. Nós vamos sair agora para um rápido intervalo e voltamos já. Você está assistindo o MP com você. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Você pode participar do programa. Veja os nossos endereços aqui embaixo e mande a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião a respeito do programa. Hoje estamos recebendo aqui o dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, Dr. Marcelo Lemos Vieira. Dr. Marcelo, nós falávamos no bloco anterior da questão dos planos, né, de coordenadorias. Como são esses planos? Quais são esses planos? Como é que funciona isso dentro do MP? O Ministério Público há algum tempo vem trabalhando com planejamento estratégico. Né? E, na verdade, como trabalham as empresas, no modo geral, na iniciativa privada. Né? Você, para poder alcançar objetivos, tem que ter lá um plano, metas. Né? Então, a gente veio, vamos dizer assim, amadurecendo isso na instituição e o nosso planejamento estratégico ambiental final, o pano de fundo é trabalhar com água, chama Água Viva, né? Então, com a criação das coordenações e para trabalhar com bacia hidrográfica, nós tivemos que fazer uns recortes. Então, planos de ação, plano de atuação das coordenadorias são recortes, bens jurídicos tutelados, né, que a gente escolhe para poder trabalhar aí anualmente ou de forma bienal, dependendo da necessidade.
Então nós temos, por exemplo, a questão que envolve as bacias hidrográficas, que são bacias com os planos abertos, né, que a gente chama. Temos 10 planos de atuação. Tem saneamento básico, resíduo sólido, desmatamento, patrimônio cultural, unidade de conservação e por aí vai. Então, você tem, vamos dizer assim, um caminho, né, para trilhar nessa bacia hidrográfica. E, repito, sempre tendo como pano de fundo o plano de bacia, né, que é o plano maior, que é o plano mãe, que é o plano que é escolhido, né, e construído lá com o comitê de bacia, que muitas vezes não tem essas matérias, como, por exemplo, um patrimônio cultural. Por isso que os planos de atuação das coordenadorias, eles têm algumas peculiaridades, mas eu entendo que, com o tempo, esses comitês de bacia, por ser um espaço muito democrático, vão acabar abrangendo também as outras matérias, né? Vai ser um ambiente que me parece que a tendência é que a sociedade ali, como sendo o ator principal, como o meio ambiente, eu não gosto de falar, como eu falei, não gosto de falar como bem de uso comum, mas como ele permeia a todos e atinge a todos, e todos têm que participar, acredito que esses planos de atuação de coordenação um dia irá se confundir até com um plano de bacia hidrográfica. Agora, doutor, qual a análise que o senhor faz da situação atual das bacias aqui no Espírito Santo? Olha, a gente, como no mundo, nós estamos tendo ciclos bastante extremos, né? De abundância de água e de falta de água. Nós temos uma característica muito interessante. O Espírito Santo, nós não temos um número razoável de nascentes originárias, vamos dizer assim. Nós dependemos muito dos cursos de água de outros estados, Minas Gerais, por exemplo. Nós não temos um aquífero considerável, ou seja, uma água subterrânea considerável. Então, se perguntar assim, como é que faz para a gente poder ter segurança jurídica? No sentido da segurança hídrica. A gente precisa trabalhar coordenado com os outros estados. A gente até tem um grupo de região sudeste trabalhando isso. E não tem muito segredo. A água, ela nasce, né? Ou é chuva, ou ela é nascente. Então, a gente bate lá na questão da mudança climática, necessariamente. Então, o que acontece? Quando você mexe com a questão da Amazônia, por exemplo, a Amazônia não é pulmão do mundo, isso já caiu, isso é um mito, né? Pode até ser também. Mas a Amazônia, na verdade, ela influencia diretamente nas questões climáticas. Então, com o desmatamento que está havendo na Amazônia de uma forma bastante significativa, nós estamos tendo mudança de épocas de chuva, né, no Brasil, em especial aqui nessa região nossa. Então, hoje, você vê, há pouco tempo nós tivemos muita chuva. Então, nós estamos em abundância de água, né? Hoje, nós estamos tendo uma seca bastante significativa também, extremo. Então, o estado do Espírito Santo, eu estava vendo, a AGE já acendeu lá a luz amarela, estamos em estado de emergência. Então, tá assim, nós temos que fazer o dever de casa, nós temos que, o máximo possível, proteger a Mata Atlântica, que é o nosso bioma, proteger a nascente, nós temos o projeto Reflorestar, e isso aí está dentro do plano de atuação de todas as bacias hidrográficas, tem esse plano de reflorestar, de você recompor as nascentes, mas acima de tudo nós temos que trabalhar com as questões de mudança climática. Nós não podemos permitir que haja esse desmatamento desenfreado dos outros biomas, em especial do bioma da mata da Amazônia, porque ele influencia nas chuvas. E influenciou nas chuvas, se não chove na cabeceira de rio, você não vai ter segurança hídrica. Então é um conjunto. Você não tem como atacar só uma coisa, é um conjunto de situações que tem que ser, com atuação efetiva do poder público, do Ministério Público e Sociedade, para que você não tenha esses momentos agora, como a gente está tendo já aí, de emergência. Então o Espírito Santo trabalha muito com barragem, porque a gente tem que ter reservatório, já que a gente não tem aquífero, né, natural, subterrâneo, a gente faz cisterna. Tem que guardar água de alguma forma. Né? E aí entra outros fatores, né? Você usar energia renovável, você buscar reutilização de água. Nós estamos, por exemplo, a ArcelorMittal está buscando junto ao município de Vitória uma autorização para construir uma ET num terreno que está sendo doado, num terreno da própria Arcelor. A Arcelor está doando o terreno, aí vai ser construída uma estação de tratamento de esgoto dentro desse terreno, e a Arcelor, em contrapartida, vai utilizar a água tratada no seu processo produtivo. Olha que interessante. O que você tem a ver com a água? Ela vai deixar de usar a água da bacia do Santa Maria, que é significativo.
em que pese ela usar um percentual muito pequeno, que a grande parte do processo deles ali é resfriamento através de água salgada, mas o pouco que eles usam é muito. Exato. Isso é grande. Então, todos esses fatores em conjunto, né? E nós temos que se lembrar sempre que quem mais usa água é a agricultura, 70%. Né? E nos plantios? É a agricultura. O Espírito Santo não tem grandes latifúndios, são pequenos agricultores. Então, é um processo também de você levar capacitação, levar informação, para que você não utilize mais metodologia de dispersão, e sim aquela metodologia mais apropriada de gotas, né, para poder estar ali irrigando a sua... Ou seja, se você for falar de segurança hídrica, você tem um mundo de hoje de possibilidades factíveis em que você pode planejar e melhorar a questão hídrica do Brasil. O Brasil olha que negócio interessante, né? É o primeiro produtor do mundo em água doce. E é o 26º em distribuição de água. Então é uma coisa errada, né? Uhum. Então o que significa isso? Que nós não estamos conseguindo levar água tratada para as pessoas. A gente produz, quer dizer, falta água no Brasil. Não falta, falta planejamento, né? Então você poderia ter, por exemplo, estados que hoje sofrem com seca, questão, por exemplo, do São Francisco lá, né? Que você está levando água lá. Você poderia ter situações assim, se você planejar, você consegue levar água para lugares que falta água, se você tiver planejamento, competência, eficiência, se fizer parte de política pública. Nós estamos nas eleições, né, federais. Nós temos que olhar os candidatos, qual é o projeto de governo, onde é que estão as questões ambientais aí, né? Eu acho que não tem mais como você não escolher um candidato sem olhar para a questão ambiental. Eu acho que são duas questões que sempre vão estar agora aí, a corrupção e o meio ambiente. Não tem como, acho que até, porque a saúde é importante, mas se não tiver água, como é que você vai levar saúde para as pessoas? Então, essas questões todas têm que estar na pauta do dia, né, da política brasileira. Então, caminhando lado a lado aí. E, doutor, como é que está a atuação do Ministério Público aqui no Espírito Santo em relação à questão do meio ambiente? Pois é, aqui nós temos uma atuação, eu diria, bastante significativa. É um estado pequeno e é um estado também que ele vem, na verdade, aí a gente tem que, quando a gente tem que aplaudir, tem que aplaudir, né? O Espírito Santo vem há algum tempo já tendo bons governos estaduais e vem se preparando, né, tendo essa preocupação com a questão hídrica. Como eu disse, nós temos uma agência de recurso hídrico, né, e temos o IEMA, que é um instituto estadual, né, que vem se especializando. É claro que a gente ainda tem muito o que avançar, então isso ajuda muito ao trabalho do Ministério Público, você ter o diálogo, né, com esses órgãos e com os licenciamentos municipais agora, que evidentemente nós temos que ter cuidado, porque nem todo município às vezes tem uma competência técnica para licenciar, mas é importante que a gente leve também esse poder de decisão para o local, né? Para que as pessoas do local possam decidir o que elas querem. A gente quer aqui que tipo de agricultura, a gente quer que indústria, a gente quer serviço, né? Isso é importante, isso passa realmente pela unidade do município. Então, o Ministério Público do Espírito Santo, a gente tem feito um trabalho, por exemplo, é o único estado que tem todos os planos de saneamento, isso foi construído junto com o Ministério Público, temos todos os planos de bacia construídos com o Ministério Público, fazemos um trabalho aqui bastante significativo na questão do controle de qualidade do ar, né? A questão que envolve não digo famoso não, porque... Famigerado. O famigerado, né? Ruim, né? Uhum. O tal do pó preto, que é um desafio muito grande, né? Porque você tem uma das maiores mineradoras, uma das maiores siderurgias do mundo, juntas no centro urbano. No mesmo local. É o único lugar no mundo que isso existe. Então, é um desafio herculano, que nós estamos buscando aí o melhor resultado possível para 2023. A gente tem índices aí, assim, índice de OMS, né? Nem de padrão nacional, índice de OMS. Então, assim, a questão que envolve saneamento, a questão que envolve resíduos, né? O Espírito Santo, nós temos associações de catadores em todo o estado, estamos agora trabalhando com logística reversa, começamos um trabalho com logística reversa, que é um desafio nacional, né? Aquele que produz, ele mesmo recolher, ele mesmo reciclar. A reciclagem é, sim, a maior saída, né, para a questão que envolve avançar menos no meio ambiente, porque quando você recicla, você deixa de buscar no meio ambiente mais outros bens ambientais que podem ficar lá guardadinhos para uma necessidade mais urgente.
Você vê o minério de ferro, né? Tudo hoje tem aço. Exato. Tudo tem aço. E a base do aço é o minério. Então, o Brasil, por isso que a gente é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Então, a gente tem que ver que quanto mais você utiliza, quanto mais tempo você utilizar um material que tenha aço, menos minério você vai buscar na natureza. Então, a reciclagem, realmente, a economia circular, né, é a grande saída para a gente melhorar esse avanço sobre a natureza. Agora, doutor, de que forma a sociedade capixaba, vocês que estão nos assistindo, de que forma ela pode contribuir com o Ministério Público e com o meio ambiente? Isso aí é a pergunta mais propícia e mais inteligente que existe, né? Porque você não consegue proteger o meio ambiente através de instituições. Você vai proteger o meio ambiente através das pessoas, né? E aí é um processo que não é nem de educação ambiental, é de racionalidade ambiental, né? Há pouco tempo, eu participei da Abrampa, né, que é o evento nacional que nós fizemos aqui, e a minha filha acabou abrindo o evento, e eu e ela conversando sobre filosofia lá, nós criamos o Homo Natura. Nós somos todos Homo sapiens, né? Quando você estuda sobre Homo sapiens, você pode, quando você vai a fundo ali no Homo sapiens, você pode começar a preparar as malas, porque a tendência é destruir totalmente o planeta. O Homo sapiens, ele é um predador, né? Você não vê notícia por onde ele passou e que ficou lá um mamífero de mais de 50 quilos. Nós acabamos com toda a fauna com mais de 50 quilos. O que sobrou aí foi porque veio uma consciência muito grande, dos anos 50 para cá, a gente conseguiu aí proteger a baleia, o elefante e tal. Mas se você pegar aí nos últimos 35 mil anos, que é onde o Homo sapiens teve um grau de racionalidade maior, nós destruímos tudo. Austrália, enfim. Então, quando eu falo assim, como que pode contribuir, não adianta, vou fazer coleta seletiva. Não é tudo, sabe? É uma revolução de racionalidade. A gente tem que deixar de ser sapiens e passar a ser um homem natura. O que é um homem natura? Tudo que você for fazer, você pensar qual impacto você vai causar. Então, hoje, o sujeito vai trocar o carro, doutor, mas nem todo mundo tem condições para isso. Claro, a gente tem que levar em consideração o poder aquisitivo das pessoas. Mas quem pode, ele não vai comprar mais um carro a gasolina ou a diesel, ele vai comprar um carro elétrico. Na pior das hipóteses, um híbrido. Não é isso? Exato. Então, assim, é uma questão de você ir fazendo opções no seu dia a dia para você poder ir contribuindo. Poxa, eu vou trocar de terno, né? Poxa, mas se o terno tá bom, eu vou ficar um pouquinho mais com o terno, porque se eu compro um outro terno, eu estou lá avançando na natureza por algodão, né? E aí sim vai. Então, a forma que as pessoas podem contribuir, primeiro, é buscar realmente a informação, né? Buscar se inteirar, saber e entender que estamos todos no mesmo lugar e não tratar, definitivamente, não tratar o meio ambiente como um bem, né? Isso está sendo muito bem visto na questão dos animais, né? Como ser cientes, né? A gente está mudando a concepção do que é um animal, né? Que você não pode olhar um animal como uma bolsa. Ali tem uma vida. Então, a mesma coisa é com a rocha. A rocha está ali, ela pode estar ali parada, mas ela tem uma função. Pode ser estar num corredor ecológico. Então, quando você vai depredar aquele ambiente ali, você tem que pensar assim. Por isso tem licenciamento. Qual o impacto que isso vai ter na vida de todos nós e do planeta? Então, é assim que a gente constrói a política ambiental. Perfeito. É agir pensando na natureza. Nós estivemos aqui com o promotor de justiça, Dr. Marcelo Lemos Vieira, ele que é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Nós ficamos por aqui, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E agradecemos a você também que nos assiste e até a próxima edição do MP com você.